Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Avaí. Dessa vez o nosso pré-jogo será da 17ª rodada da Série B do ano de 2025, Avaí Vila Nova na ressacada. Mas antes da gente começar a falar desse jogo, eu peço para você deixar o seu like, que é muito importante para a gente, hypar o vídeo aí também, agora essa nova função do YouTube, já aproveita, já hypa o vídeo, também já deixa comentário, vai comentando aí ao longo do vídeo, a gente vai falar das escalações dos times, vai dar nossos palpites também, então a gente conta com a participação de todos vocês e, é claro, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, aí embaixo tem um botão para você se inscrever, então se inscreve aí e quem quiser dar uma moral ainda maior, vira membro do canal, só R$ 4,99 e ajuda muito a gente. Lembrando também vocês que após a partida entre Avaí e Vila Nova, a gente vai estar fazendo a nossa tradicional já live de pós-jogo, então já deixa a notificação ativada aí do canal para chegar junto com a gente nessa live, beleza? Então vamos lá, Felipe. Avaí Vila Nova na ressacada, chance do Avaí se reabilitar no campeonato depois da vexatória derrota de 4-0, né? Não, exatamente. Se o Avaí ainda pensa em acesso, ele precisa vencer o Vila Nova, se recuperar dessa partida tosca, parva, ridícula do Avaí em São João del Rei. De 4-0 foi pouco, né? A equipe do Atlético poderia facilmente ter feito 6-0. Eles tiveram duas chances ali cara a cara com o Igor Bom. Teve ainda mais outra antes do quarto gol do Atlético. O Igor Bom fez uma boa defesa. Enfim, então 6-0 poderia ter acontecido lá em São João del Rei. Pega uma equipe que historicamente o Avaí tem um desempenho, um retrospecto positivo, né? Depois a gente vai entrar nisso, mas é uma boa equipe, tem bons jogadores para a Série B, iniciou mal, teve mudança de treinador, chegou o Luizinho Vieira, deu uma crescida, então não será um jogo fácil. Vila Nova tem um bom time, tem bons jogadores, tem alguns jogadores ex-Avaí, a gente vai passar nisso, mas precisa vencer. Isso aí, eu vou aproveitar para colocar a tabela aqui. O Avaí, então, está na 6ª colocação aí com 24 pontos. Lembrando que o Remo já jogou nessa rodada, ele empatou com o Novo Horizontino, placar de 1-1. E o Vila Nova é o 9º colocado com 23. Então, as equipes estão basicamente aí coladas, né, empatadas quase, né, um ponto separando o Avaí do Vila Nova. E a gente vê ali pelo número de vitórias, né, que é critério de desempate, o Avaí tem 6 e o Vila Nova, por exemplo, já tem 7. Então, além de essa é uma vitória que pode colocar o Avaí dentro do G4, porque o Cuiabá tem um jogo difícil também contra o Goiás, na Serrinha. O Avaí já vai entrar sabendo, né, da possibilidade de entrar no G4 na rodada, porque o jogo do Cuiabá é mais cedo. Então, é o jogo perfeito para o Avaí se reabilitar e voltar para o G4 e espantar essa possível crise aí, né, depois de ter perdido vexatoriamente para o Atlético, como a gente estava falando. Mas vamos aproveitar também, então, para começar falando aí do nosso Avaí, que vem a campo com mudanças, né, Felipe? Eu até vou colocar aqui na tela, a gente tem a provável do Avaí, que o JP Bianchi passou. Opa, não entrou? Aqui, ó. O JP Bianchi colocou no seu Twitter o provável Avaí para enfrentar o Vila Nova, vai com Igor Bom, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, né? Até porque o Pedrão saiu vendido, né? Eduardo Brock, Andrei e Zé Ricardo, Barreto, João Vitor e Marquinhos Gabriel, Emerson, Ramon e Kleber. Felipe, pode comentando essa escalação que eu vou colocar o nosso tradicional campinho aqui na tela. O Avaí com algumas mudanças, né? A manutenção, por exemplo, do Marcos Vinícius, porque o Railan foi expulso, porque não faria sentido o Jair Ventura manter o Marcos Vinícius, que fez uma partida assim ridícula, como todo o time do Avaí, mas eu acho que o pior jogador em campo, muito mal, Marcos Vinícius. Volta do Jonathan Costa, importante, né? Acho que a saída do Pedrão vai ser sentida pelo Avaí, não porque é um jogador de muita qualidade, vocês que acompanham o canal sabem que a gente tem críticas ao futebol do Pedrão, que é um zagueiro que não dá bote, enfim, mas as opções do banco de reserva do Avaí são escassas, né? Tem daí agora o Wanderson somente,
e o Everton, né? Mas que é um zagueiro canhoto, é o zagueiro para ser banco do Brock. Tirando isso, tem o Marcon da base, mas nunca jogou profissionalmente pelo Avaí, então é complicado. E daí a entrada do Andrei como lateral esquerdo, né? Saindo do meio, indo para a lateral esquerda. Mário Sérgio, depois que voltou de lesão, não está tão bem, botando o Andrei, que vinha performando legal de lateral esquerdo, e a volta do Barreto para o time, né? Eu acho que essa questão da volta do Barreto é para o time ter um pouquinho mais de posse, trabalhar mais a bola. Ele vai jogar ali junto com o Zé Ricardo. O João Vitor, para mim, deve ir para aí como um meia, posição que ele vinha jogando antes, né? Agora ele voltou para dentro como um volante e vai voltar à posição que ele estava fazendo antes no começo do Jair Ventura pelo Avaí, né, que ele botou o João Vitor de meia direita, e a volta do Negueba, que não jogou contra o Atlético por uma indisposição. O Taylor foi titular, não aproveitou a chance. Taylor não foi bem, assim como todo o time do Avaí, vamos ser justos com o Taylor. E volta o Negueba, que vinha performando bem, apesar da galera não gostar. Provavelmente vai ter gente me xingando nos comentários, mas o Negueba vinha fazendo bons jogos, nada excepcional, não fez gol, enfim, mas era para ter dado uma assistência, por exemplo, contra o Paysandu, que o João Vitor deu uma boa bola para ele, né, uma boa inversão, ele driblou um defensor do Paysandu com o drible da vaca, depois foi ao fundo, driblou, deu a bola certinho para o Barreto, ele perdeu o gol. Então, vinha performando legal, então volta o time com o Kleber ali, com o Marquinhos Gabriel, acho que é o que o Avaí tem, né? Não é uma grande escalação. Me preocupa bastante essa questão do Marcos Vinícius, mas vai ter o João Vitor ali para auxiliar ele. Tomara que ele consiga crescer um pouco o futebol dele também. Se decrescer, só se ele desse um tiro em alguém dentro de campo, porque ele vem muito mal. A volta do Jonathan Costa traz uma segurança, e eu acho que o senhor Jair Ventura poderia promover outra alteração na baliza havaiana, né? O Igor Bom foi muito mal contra o Atlético. O quarto gol do Avaí, que o Avaí sofreu, foi assim, abjeta, absurda a falha dele, uma saída ridícula do gol. Ele é um bom goleiro, já salvou o Avaí em 23, sou muito grato a ele, foi o melhor jogador do Avaí na temporada, mas ele vem muito mal, saindo muito mal do gol, muito inseguro. Claro que o César não vinha num bom momento quando saiu, mas o Igor Bom sim, são falhas recorrentes, são vários jogos que ele vem falhando, vem sendo inseguro. Então eu promoveria essa mudança na meta havaiana. Não sei o que a galera acha, pode até deixar nos comentários aí, e o like também, comenta se concorda com essa mudança, tu, Fernando. Concordo com essa mudança, e queria até trazer aqui para a galera que provavelmente ele vai começar a repetir aquelas escalações que ele vinha repetindo antes, só que com o Barreto no lugar do JP, né, Felipe? Isso que eu entendi que o Jair Ventura vai fazer, até pelo momento do JP não ser um dos melhores, e querendo ou não, o Barreto vinha sendo titular, fazendo gol e tal, e foi para o banco principalmente por causa da volta do Zé Ricardo. Podemos dizer que seja isso, então? Eu acho que sim, e faz sentido, né? Ele tentar voltar com a escalação que estava dando certo. O João Vitor pode ser esse quarto homem de meio campo também. Em alguns momentos o Avaí tá no 4-4-2, no 4-2-3-1, então vai ter variações dentro da partida. Em alguns momentos os alas vão subir bastante, né? Andrei é um meia, né? Então ele é bem ofensivo. O Marcos Vinícius a gente sabe que é bem ofensivo, então o Zé Ricardo pode vir ser um terceiro zagueiro. Aí vinha o João Vitor ter dois médios, enfim, dá para fazer muitas variações com esse time, como o Jair Ventura faz, variações táticas durante a partida. Ele é um bom técnico, então é isso que o Avaí tem, né? Assim, a gente pode discutir o goleiro, daí, prefiro o Mário Sérgio, que ele tá dá mais sustentação defensiva, no lugar do Andrei, ou, sei lá, quero o Taylor no lugar do Negueba, não que eu queira, mas são, assim, poucas discussões, porque o Avaí tem um elenco escasso, né? Então, é basicamente isso que o Jair Ventura tem à disposição, e ele tenta fazer o que tem de melhor. Das tripas coração, Jair Ventura, que inclusive o Avaí anunciou, né, um reforço, né, Felipe? O Guilherme Santos foi anunciado pelo Avaí,
E já pode estrear, né? Ele já bidou, né, Felipe? Eu tenho até aí a imagem dele no bid. Vou colocar na tela aí, o Guilherme Santos já está liberado para atuar. Acho que a gente não pode deixar a nossa opinião sobre essa contratação, é uma contratação que eu realmente não entendi, né? Porque é um jogador que não performou no Avaí anos anteriores, até ano que o Avaí chegou a brigar para não ser rebaixado, e agora a gente falando em acesso, vem o Guilherme Santos aí, eu realmente não consigo entender, né? Eu até entendo o Avaí apostar em ex-jogadores, né, pessoal? Ex-jogadores não, jogadores que já passaram por aqui, melhor dizendo, né? Por exemplo, sei lá, o Getúlio, enfim. Mas foi um cara que entregou alguma coisa, que performou aqui, e agora a gente vê um cara que pouco performou na ressacada, voltando a ser contratado. Então, realmente, eu não entendi essa contratação, até por se tratar de um Avaí que tem pouca bala na agulha, vamos dizer assim, para contratar, né? Contratar um cara que já passou por aqui e não deu certo, não me parece a melhor opção, mas estou aqui torcendo muito para que ele cale minha boca, faça 70 gols até o final da Série B e seja campeão com o Avaí, e é isso. Não sei qual que é a tua opinião, Felipe. Não, é similar, mas assim, ele não foi tão bem em 23. Eu acho que ele até mostrou uma certa qualidade durante a Copa Santa Catarina. Para quem não lembra, eu até gravei um Rios, tá no Shorts também. Ele se machucou na sua estreia pelo Avaí contra o Chapecoense, ficou 9 meses fora. Aí foi jogar na Copa Santa Catarina. Ele, ao total, tem 10 jogos pelo Avaí, um desses no Catarinense na estreia e 9 na Copa Santa Catarina. Até mostrou uma qualidade. Ele é aquele ponta direita, canhoto, corta bastante para dentro, tem qualidade técnica, finaliza de fora da área. Ele às vezes vai bastante para dentro, dá enfiada de bola, às vezes pode até ser um quarto homem de meio campo, né? Tem uma certa qualidade técnica, não acho mau jogador, mas, assim, olhando os números dele no Botafogo da Paraíba, ele foi muito bem no Campeonato Paraibano, foi um dos destaques, fez até gol na final, que o Botafogo perdeu para o Souza. Depois jogou a Copa do Brasil também, 4 jogos, jogou contra o Flamengo no Maracanã, mas na Série C ele começou a oscilar, pelo que eu vi, no último jogo do Botafogo da Paraíba, ele foi até reserva. Então, um jogador que não está conseguindo se destacar tanto num cenário de Série C. O Botafogo hoje ocupa a 15ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, não me agradou muito a contratação. É um jogador jovem, tem qualidade, saiu do Avaí, foi para o Vila Nova de Nova Lima, foi um dos destaques do Mineiro. Isso lhe garantiu uma vaga num time americano no FC Cincinnati, né? Foi uma aposta do time americano, mas ele não jogou no time principal de um time da Major League Soccer. Jogou no time B, não conseguiu se firmar por lá, agora foi para o Botafogo, onde teve uma passagem razoável, boa no Paraibano, que é um campeonato de um nível, vamos combinar, abaixo, né? Não tem. A melhor equipe é o próprio Botafogo da Paraíba, que é um time de Série C. Campinense não está numa boa fase, o próprio 13 também não. Na Série D a gente vê que não está bem. O Souza, que foi o campeão, não é um grande time também, time de Série D, até eliminou o Cruzeiro recentemente, Copa do Brasil, mas sim, um campeonato de nível baixo. Espero que ele performe aqui, sei que tem qualidade, é jovem ainda, né? Tem 24 anos, era uma promessa quando veio para o Avaí, foi campeão aspirantes com o Red Bull Brasil, né? O Red Bull Bragantino, melhor dizendo. Era da base do Galo, mas, putz, não é um jogador que empolga, que eu acho que vai acrescentar muito mais, assim, eu acho que ele é para a posição que provavelmente o João Vitor vai fazer nesse jogo, né, uma posição que o Avaí tem muitos jogadores, posição que o Taylor pode fazer também, então provavelmente vai ser um cara que vai ser utilizado dentro desse elenco do Avaí, mas não sei se eleva muito o nível, porque se ele não estava conseguindo performar numa Série C de Campeonato Brasileiro, se em 2023 no Avaí, nos treinamentos, ele não conseguiu empolgar o Eduardo Barroca para utilizar ele naquela reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, porque aquele time do Avaí era fraco, hein? Era de chorar, aquele time quase foi rebaixado. Se ele não conseguiu num time norte-americano jogar nem no time principal, se no Botafogo da Paraíba a torcida não faz tanta questão, perdeu a vaga ali de titular no último jogo, não estava performando tão legal, acho que a tendência
no Avaí ele não ser um grande destaque. Então, espero queimar a língua, que ele evolua, que ele jogue bem aqui, é novo. Como falei, tem uma certa qualidade técnica, mas não gostei e o pessoal pode deixar a opinião aí sobre o Guilherme Santos. Isso aí, mas o que a gente queria trazer mesmo, além da nossa opinião, é dizer que ele já está no bid, né? Então, se o Jair quisesse utilizar ele na partida diante do Vila, ele pode aparecer num banco de reservas aí, por exemplo, né? A gente não tem informação se ele foi relacionado ou não para a partida, porque o Avaí não divulga, né? Mas fica aí a informação para vocês. Aproveitar então para a gente trazer aqui os números entre Avaí e Vila Nova. Foram 23 confrontos na história, né? E o retrospecto aponta 12 vitórias para o Leão da Ilha, 3 empates e 8 vitórias para o time goiano. Então o Vila Nova é um time aí que o Avaí costuma bater, né? Eu lembro em várias campanhas aí de acesso que o Avaí ganhou do Vila Nova, como até que a gente colocou no Instagram lá. Se você não segue a gente, aproveita para seguir a gente no Instagram também. Aquele memorável foi 4-1 contra o Vila Nova, que teve um lance muito bonito do Valber, que ele dá um drible absurdo e rola para o Vandinho, um belo chute do Marquinhos também usando a camisa 7, mas é um adversário que o Avaí costuma ganhar, e o senhor Maguelson Lima Barbosa será o árbitro da partida, o Maguelson que já apitou uma partida do Avaí, que, coloquei aqui, entrou a imagem errada, o Maguelson que já apitou a partida do Avaí, ele apitou aquele 1-0, choradíssimo, né? Ainda em 23, falando do Guilherme Santos, que estava aí, ó, em 23 o Avaí venceu o Mirassol 1-0, gol do Patinho na Bacia das Almas, primeiro jogo do Avaí na Série B de 23 em casa, técnico Alex ainda, enfim, Felipe, alguma observação ao Maguelson? Eu lembro que ele expulsou o Xavier, mas foi uma expulsão até criminosa mesmo, mereceu. A entrada que ele deu foi para arrebentar o cara na época. Foi uma expulsão justa. É um árbitro jovem, 34 anos, da Federação do Distrito Federal. Sim, não é um árbitro muito renomado. Trouxe até o histórico dele aqui, Felipe, do que ele já apitou nesse ano aí. São 3 jogos da Série B só e todos o mandante ganhou. Então, não sei. Indica alguma coisa aí, dá sorte pro mandante. Eu vi que ele apitou alguns jogos femininos também, Série A3, Série A2 feminino, todos ali em Brasília, então ele também trabalha ali na região dele. E, cara, é um árbitro bem mais ou menos, assim, pelo que eu me lembro, é um árbitro caseiro, então espero que ele seja caseiro com o Avaí. Talvez não seja um árbitro para o nível da partida, né? Não é tão experiente. Talvez fosse melhor ter um árbitro mais experiente. É um jogo importante, né, para as duas equipes que tentam ainda se manter ali na briga pelo acesso. O Avaí, se vencer, dependendo da combinação, volta para o G4. Isso aí. E vamos falar então do nosso adversário da partida, o Vila Nova, que vem com uma. Antes da gente passar a escalação, né? Tá lá uma pequena crise, uma polêmica aí do Guilherme Parede com o treinador Luizinho Lopes, que parece que não gostou da posição que foi escalado. Enfim, Felipe, o que tu pensa aí disso aí, cara? Uma pequena crise no Vila, né? A declaração dele não achei nada demais. Ele falou que gosta de jogar mais pela ponta, assim, mais colado ao lado, a lateral ali do campo, e com o Luizinho ele tá jogando mais por dentro. Não gostou muito, eu acho que foi meio tolo, né, de falar isso publicamente, uma coisa que ele poderia ter tratado internamente, mas também não sei se era motivo para ele ser afastado, mas é um jogador que não vem bem, então não faz tanta diferença, apesar de ele ser um bom jogador, né, já ter feito boas temporadas ali, eu me lembro dele fazendo bastante gol pelo Vasco, jogou no Curitiba também, mas no momento não vem tão bem pelo Vila Nova, e se tivesse bem ele não ia reclamar, se tivesse bem não seria afastado. Vamos falar então da possível escalação do Vila Nova. O Vila Nova que tem aí o goleiro goleiro Bala House, Elias, Thiago Pagnussá, um conhecido aí da nação havaiana, esteve aqui ano passado, o Everton, Igor ou William Formiga,
João Vieira, Igor Henrique, Dodô, Bruno Xavier ou Juan Ribeiro, Gabriel Poveda, outro conhecido aí do torcedor havaiano, e o Júnior Todinho, também o treinador que a gente já comentou aí, que está envolvido na polêmica, o Luizinho Lopes. Me assusta o Júnior Todinho, Felipe. Eu lembro sempre dele fazendo gols contra o Avaí. Até puxei aqui o histórico dele. Ele tem 5 jogos contra o Avaí e 3 gols. Então, é um cara que o Avaí tem que ficar ligado aí, que sempre apronta. E também a lei do ex, né? Thiago Pagnussá, um cara bom cabeceador. Quem sabe na bola Fez parada? gol. Quem sabe na Fez bola. gol. Ele fez Pode gol falar. ano passado pelo Avaí contra o Vila Nova de bola parada, num escanteio batido pelo Giovani. Foi 3-0 para o Avaí, um gol do Pagnussá e 2 do Igor. Então, é um cara que vai bem de cabeça, né? Um bom zagueiro. E segundo o Sport Goiano, a volta aí do Gabriel Poveda, que fez bastante. Acho que terminou até a temporada no passado, talvez como artilheiro do Avaí, nem me lembro. Terminou. Mas foi um cara que fez bastante gol, 2 gols em clássico aí. Inclusive tem entrevista com ele aqui no canal, quem quiser ver, mas espero que não faça nada amanhã e o Avaí saia vencedor. Mas e aí, cara, esse time do Vila Nova te assusta? Eles têm algumas ausências, né? O Jean Mota segue no departamento médico, acho um bom jogador, acho o principal jogador, camisa 10, ex-Santos, jogador que tem qualidade para a Série B, principalmente bola parada. O André Luiz, aquele que foi em destaque da Ponte, naquela Série B de 18, que a Ponte brigou com o Avaí para subir e não conseguiu subir, empataram aqui e o Avaí subiu no lugar da Ponte, que não vem tão bem ali, não começou tão bem no Vila Nova, mas é um bom jogador para cenário de Série B. E a questão da zaga, né? O Alisson Maia, que jogou no Criciúma aqui, que faz uma boa dupla ali com o Pagnussá, não vai poder jogar, né? Ele e o André Luiz são suspensos, e o Everton vai para o lugar do Alisson Maia, então é uma saída de um zagueiro titular, eu acho que é bom para o Avaí. E no geral, o que dá para destacar nesse time do Vila Nova é o Pagnussá, acho ele um bom zagueiro. O Jean Mota vem bem, então boa ausência, acho que é o principal jogador deles. Acho que o Pagnussá saiu por uma questão de briga aqui com o presidente, questão de salário atrasado, enfim, então é um cara que vai ser difícil ali para o Kleber brigar, né? Gosto do Dodô, o meia deles, bom jogador, vem se destacando em cenário de Série B. O House, goleiro, vem bem, defendeu pênaltis. É um goleiro que às vezes comete algumas falhas, mas ainda é jovem, né? É um goleiro que formado pelo Vasco, agora mais o Vila Nova que está tendo mais sequência na carreira. Goleiro de 26 anos para goleiro ainda é jovem, tá bem lá no Vila. O Elias é um jogador lateral direito, fez gol no Avaí ano passado, é um cara bem ofensivo, então é para vai ficar atento ali, principalmente em cima do André, que é um cara que sobe mais. E claro, ter atenção com o Poveda, apesar de não viver um momento incrível, tá voltando de lesão, é um cara que sabe se posicionar e sabe fazer gol, então pode ser um cara que se o Avaí der espaço, ele vai botar uma bola para dentro. Isso aí, acho que também dá para destacar que a gente conhece o Pagnussá e sabe que a principal valência dele talvez seja cortar a bola de cabeça e rebater, né? Então, talvez não seja a melhor estratégia ficar chuveirando na área, claro que ele também falha, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir colocar um jogador de velocidade, pode ser o Emerson Negueba em cima dele, ele tenha mais dificuldades e ele também não é um primor na saída de bola, né? Então, quem sabe dar aquela pressão que o Avaí já faz, seja inteligente, se ele não quebrar num chutão, o Avaí pode roubar uma bola ali, e até também pela, né, o Everton ser o reserva, não ser o titular, o Alisson Maia, já causa uma insegurança natural na defesa do Vila Nova. Então, acho que vai ser bem importante o Avaí pressionar essa saída de bola do Vila Nova, como tem feito na maioria dos seus jogos em casa. E eu acho que o Vila vem para jogar mais recuado, né? Principalmente pela defesa ali com o Pagnussá, que é um cara mais lento. O William Formiga é um lateral mais defensivo, então eles tendem a liberar mais o Elias. E 2 pontas que são bons, assim, driblar. O Todinho é aquele cara que vai para cima, e o Bruno Xavier, que foi destaque ano passado do Ituano, que foi rebaixado, mas era um bom jogador, que é aquele ponto que corta para dentro,
tabela, canhoto, foi para o Vitória, não conseguiu ir bem lá, então o Vila Nova tem nomes interessantes, claro que alguns não estão performando tão bem, mas é um time interessante, o Igor Henrique, aquele segundo volante que pisa na área, finaliza, tem o João Vieira, que foi destaque do Paysandu ano passado, que é um primeiro volante que corre bastante, carrapato, então não é um time fácil, não vai ser um jogo fácil para o Avaí, mas o Avaí tem totais condições de vencer o Vila Nova e tem que vencer, né? Se quer subir, ele tem que pegar o Vila Nova em casa e vencer. Não tem outro resultado que seja interessante para o Avaí. Se o Avaí quer subir, tem que vencer o Vila. Só lembrando que o Vila tem 8 jogos fora de casa, né, nessa Série B. São 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, e a última partida deles, eles vinham aí numa sequência de 4 derrotas fora de casa seguida, eles ganharam da Ferroviária fora de casa, jogo que o Avaí não venceu e empatou de 1-1, né? Mas então vamos para os palpites, Felipe. Já vou deixar meu palpite aqui, 1-0 para o Avaí, gol do Marquinhos Gabriel. Eu acho que é um jogo de poucos gols, vai ser 1-0, também vou de 1-0, não acho que vai ser um jogo que o Vila Nova vai vir atrás, como eu já falei, vai ser igual o do CRB, assim, gol no final, e o Manga vai entrar e vai fazer o gol dele. Depois de perder vários, ele vai fazer um gol para recuperar a confiança, quem sabe. Isso aí, mas aí você tem que deixar seu palpite aí nos comentários, e também quem quiser concorrer a um copo Stanley do Isto é Avaí, deixa o teu palpite lá no nosso Instagram, que tem a caixinha, tá valendo, quem acertar vai ganhar o belíssimo copo Stanley do Isto é Avaí. E a gente também, pode falar, Felipe. Hype o vídeo. Hype o vídeo. E só queria passar aqui no serviço do jogo também, lembrar que amanhã é sócio leva mais um, né, para quem antecipou as mensalidades. E os ingressos estão bem baratos aí, né? Setor A 80, setor B 40, CD e E 60, fora o setor H que é R$20 para quem tem o CAD único. Então o preço tá bom, né? Entendo que o Avaí lançou essa promoção antes de perder de 4-0, mas importante o torcedor havaiano comparecer e empurrar o Avaí, porque se a gente vencer, muito provavelmente a gente volta para o G4 e espanta esse fantasma aí, apesar de todos os problemas extracampo aí que o Avaí tem. Se vencer, a gente consegue dar um gás e continuar brigando por esse acesso. Então é isso, como o Felipe falou, hype o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, é isso aí e